Esse vídeo aqui é a parte 2 do nosso roteiro em Campos do Jordão. Se você ainda não assistiu a parte 1, assiste esse vídeo aqui até o final. Na última tela vai aparecer um card e é só você clicar nele para assistir a parte 1. Recomendações desse fundi aqui do Bruno Alves, também fica aqui na Boulevard Geneve. E, ó, a textura parece um pouquinho mais líquida do que aquele de mais cedo. E a gente viu na internet, tava bem superestimado na internet, que vinha com bastante fruta. Já aí menos um ponto, porque aqui pessoalmente não tá tão caprichado quanto eu vi as imagens na internet não. Mas se tiver gostoso, pelo menos tá valendo. Agora de provar, vai ver se é isso aí tudo mesmo. Aqui também tem gelato, tem outros chocolates. Vou provar só o chocolate agora. É bem gostoso, mas o de mais cedo é mais. Mas é bem gostoso. Ó, mandar real pra vocês. Fraquíssimo. Não vale os 43. Parece chocolate vagabundo. Amor, também não é pra tanto não. Pra mim é. Eu achei gostoso. Dará o cara tá anos luz à frente disso. Não, aí. eu achei gostoso. Não achei. O de mais cedo tava mais gostoso. Então para de comer, deixa pra mim. Isso aqui é super doce, parece chocolate vagabundo. Ó, bateu. Eu achei gostoso. O de mais cedo tava melhor, mas esse também tá gostoso. Só não é o melhor. Acabamos de descobrir, saindo do Boulevard Geneve lá embaixo, se você continuar a rua, se chega aqui nesse local, que dá pra tirar foto debaixo das luzes e é bem mais vazio. E bom dia, já começamos o nosso dia. Voltamos aqui no shopping em frente à ducha de praia. De praia? De prata. De prata, é. Tô pensando em praia. Ducha de praia. Ela não aguenta mais o frio, gente. Ela quer uma praia. Não. Aqui tem umas lojas que vendem meia, agasalho, que a gente mostrou pra vocês. Mas aí eu trouxe algumas roupas de frio, trouxe meia também, mas minha meia tava desfiando. Eu aproveitei aqui, eu comprei nessa loja Divertida Meia. A gente achou com o preço bem bom aqui, né, amor? Sim, a gente aproveitou, bem legal. comprou algumas meias, eu comprei meia calça. Bem legal, tem bastante variedade. Mas agora bora pros passeios do dia, que hoje o dia tá fazendo um sol. Acho que vai dar pra gente conhecer bastante coisa que não deu pra conhecer ontem. Chegamos aqui no Horto Florestal de Campos do Jordão, que é um parque estadual feito para preservar a Mata Atlântica. Tem várias árvores dessas aqui, das araucárias muito bonitas. Tá dizendo ali na plaquinha ali na frente, tem até onça parda. Será que a gente vai ver alguma? Tomara que não, né? A entrada aqui custa R$20 por pessoa, por adulto, e mais R$30 do carro. E logo aqui na entrada, a gente já encontra o Poço dos Desejos. Já tem aqui a instrução. Prezados visitantes, o Poço dos Desejos é mágico, mas só funciona se ninguém mexer. Deixe seu desejo e cuide desse espaço com carinho. É porque aqui funciona assim, você joga uma moeda e seu pedido vai ser realizado. Então bora lá. Eu joguei uma pedrinha porque a gente estava sem moeda, mas acho que dá na mesma, né? Pois é, que ninguém vale a mais anda com intenção. moeda, né? Legal que aqui no parque também tem várias atividades acontecendo. Tem tirolesa, ó, acontecendo aqui atrás. Tem arborismo. Essas atividades são à parte, mas fica aí mais um atrativo para quem estiver vindo pro parque. Vamos pra eu ficar jovem por bastante tempo, né? Essa ali é a ducha da juventude. E aí, tá gelada? Tá gelada. Mas não tá muito não, tá agradável. Tomaria um banho. Gabriel falou que aqui, ó, tem umas barras ali de exercício. Dá pra você fazer exercício e depois tomar um banho aqui, né, amor? É, vai ficar jovem pra sempre. Se exercita, depois toma um banho na ducha da juventude. E por aqui também tem, tipo um food truck ali, ó, com umas mesinhas bem legais, ó. Aqui tem alguns ambientes bem bonitos, aqui também tem um restaurante. E também tem um pessoal que vem pra fazer piquenique. Acredito que não seja aqui nessa parte, mas você pode explorar aqui o parque, que é bem grande. Uma coisa que a gente estava comentando,
que é até um pouco engraçado aqui em Campos do Jordão, é que praticamente tudo é pago. Até mesmo as atrações estaduais e municipais. Mas, por exemplo, agora a gente está aqui no Horto Florestal, que é um parque estadual, porém ele é pago. A entrada, o estacionamento. Mas é um diferencial bem grande daqui, que é muito bem cuidado. Tem até essas redes suspensas aqui, tem uma estrutura bem legal no parque. Tem banheiro, tem vários comércios aqui dentro do parque. Então, apesar das estruturas serem pagas, a maioria delas tem tem vários atrativos dentro dela. E aqui tem várias atividades, né? Como a gente falou, aqui atrás tem um parquinho. Esse parquinho é muito grande, teria adorado um parquinho desse quando eu era criança. E tem as pagas também, né? Ali atrás tem arco e flecha, mini golf. E uma coisa que a gente acabou de descobrir também é que eles disponibilizam um Wi-Fi aqui. Não precisa, né? Você com uma vista dessa, num lugar desse, você quer respirar o ar puro, não ficar nas redes sociais, pelo menos é o que a gente recomenda. Aproveitar bastante aqui e apreciar a vista. Mas, por acaso você precisar por algum motivo, estiver esperando alguém, quiser combinar com alguém, eles disponibilizam aqui a internet. E esse é o espaço também bem legal para fazer piquenique, tem umas mesinhas assim amadeiradas. Muito legal, muito gostoso aqui para ficar bem fresquinho. Hoje o dia tá sol, mas aqui embaixo das árvores tá bem fresquinho. O pessoal também vem bastante aqui para fazer trilha. Tem algumas trilhas que levam até para algumas cachoeiras. Então é um passeio bem completo aqui. Vamos às considerações aqui do Horto Florestal, né? Uhum. Ele é bem grande, então separe bastante tempo da sua viagem para você conhecer. Mesmo que você não faça as atividades pagas, tem trilha, tem cachoeira aqui. Então vale a pena passar o dia todo aqui. O valor do estacionamento é único, né? Então não tem que se preocupar com isso. Já tem restaurante aqui, então você não precisa sair. Realmente dá para passar o dia, né? A gente viu uma galera também trazendo coisa para piquenique. E aqui tem espaço para piquenique também, então é legal, né? Vim com a galera, só vim com a cestinha mesmo, fazer aquele piquenique romântico. Mas aqui é muito lindo, muito bonito mesmo. Gabriel ficou apaixonado, já falou que quer voltar. A gente precisa voltar com mais tempo para explorar com mais calma aqui o parque. Explorar as trilhas. É porque a gente quer aproveitar que hoje o dia tá bem bonito para conhecer outros parques aqui também. Inclusive, passeios famosos aqui pela região de Campos do Jordão são bastante parques. Aqui tem muitos parques. Sim. Então, quem gosta desse tipo de passeio com muito contato com a natureza, com certeza vai gostar muito de explorar os parques aqui da região. Eles são muito arborizados, tem umas árvores diferentes, né, amor? Uhum. Então, fica lindo demais para você passar o dia ou amanhã que seja. Particularmente eu gosto, esse é mais um tipo de passeio, eu gosto de parque assim, de natureza, de contato assim, né, com o verde, com muito rio, muita cachoeira. Eu não sou muito daqueles parques montados, né? Uhum. Então, pra mim esse aqui valeu demais. E é muito bonito. Chegamos na nossa próxima parada, Parque Lagoinha. Esse atrativo tem entrada gratuita, mas se você tiver de carro, você paga apenas R$20 para o estacionamento e aí você pode ficar o dia inteiro aqui com o seu carro. Então, bora lá conhecer com a gente. Esse parque aqui é bem famoso pelo caminho de hortênsias, mas aí você tem que ficar bem atento sobre o período que elas estão bem afloradas. A gente acabou de pedir uma informação, logo aqui na entrada tem um quiosque que eles dão algumas informações e eu perguntei qual era o período para quem quer vir conhecer as hortênsias. Geralmente é dezembro, janeiro, novembro também, né, amor, que ele falou. Então, ele falou que até o finalzinho de fevereiro você ainda consegue, mas elas já estão ficando um pouquinho apagadinhas. E aqui também tem algumas ovelhas, então vamos lá conhecer. E olha que curioso, quando a gente chega aqui, ó,
Cara crachá, identidade de cada ovelhinha. Olha que legal. Pipoca, vida, piche, novela e bela. E aí, amor? São mansinhas? Faz um carinho nela. Elas são interesseiras, tu tem que botar comida pra elas deixarem. Em cima da minha? É porque aqui eles têm ração disponível lá nas chiqueiras. Depois a gente vai ver se consegue uma ração lá pra dar pra elas. Onde? Onde será que pega? A gente acabou de descobrir aqui que a lã é resistente ao fogo, à radiação UV, resistente à mancha, odores. Incrível, né? Por isso que faziam roupa de lã. Fazem ainda, né? Até hoje. Aí você compra o saquinho de ração aqui dentro da lojinha pra dar para as ovelhas. Aí você compra aqui na lojinha aqui atrás de mim a raçãozinha de ovelha. Também tem a ração de pato. E as duas custam R$6. E apesar de você poder visitar a qualquer hora, os horários das rações são limitados devido a não deixar o bichinho muito cheio, né? Ele tá dizendo ali que eles colocam rações às 10 da manhã e às 2 da tarde. Aí se tiver acabado, só às 2 da tarde pra você comprar de novo. Agora ela vem. Caraca! Elas só ouviram o barulho do saco e saíram correndo. Elas ignoraram a gente. Agora que a gente tá com o saco de ração, ó. Eita! Vem todas de uma vez só. Elas são esfomeadas. Eu achei que elas estavam cheias, porque tava cheio de gente aqui dando ração pra elas. Esses bichos comem sem parar. Então, pra você agora, vem. Quero dar pra pequenininha aqui. Ela também queria dar, mas é pequenininha. Os outros estão pra... Não, eu não vou fazer isso. Por causa que não. Sai. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, sai. Tá difícil? Eita. Vem cá, pequenininha. Vem cá. Isso, vem. E aí, conseguiu. São mansinhas? Tenta fazer um carinho nelas. Não dá, ela só deixa eu botar a mão pra elas comer. Vem cá. Conseguiu? Só assim, pra ela deixar fazer carinho. Elas só querem saber de comida, né? Sei o que? A ração mesmo de próprio? São delas, ó. Tem a de pato lá também. Parece até quando tinha porquinho da Índia, ração de porquinho da Índia de coelho. Tá até lambendo a boca, hein? Ai, eu tô com medo. Medo de ovelha? Oi, Jesus! Você é pequenininha? Dá do jeito que eu te ensinei. E a mão fica toda lambida. Mas aqui do lado tem um banheiro ali pra Vou dar pra você. a gente lavar. Piche. É o piche? É piche, é. Ah, piche, vem cá. Aí. Gostou? Não, você tá muito gordinho. Tá na hora de parar o... Eita, calma. Deixa eu dar pra ela. Vou dar pra pequenininha. Só faz a linguinha sempre. Esse aqui é o caminho das hortênsias. Você vai passando assim por dentro da trilha, aí você vai encontrando várias assim pelo caminho. Tem algumas que estão mais afloradas, outras já estão mais timidazinhas, que já tá chegando no final da temporada, mas é muito lindo. A gente tá olhando aqui, observando o caminho. Lindo demais. A gente tava até conversando, né, amor? Que aqui vale a pena você vir passar um dia em cada parque. Muito lindo aqui. Você vai explorando, vai conhecendo o parque. E é bem legal, bem interessante. Muito lindo pra ficar. Principalmente quem gosta de passeio de natureza vai gostar muito. E pelo menos esses parques que a gente já visitou até agora, todos eles têm ali uma estruturazinha de alimentação. Então, alguns mais completos, com restaurante, outros têm só um food truck. Então, dá pra você ir ficar bastante tempo explorando o parque. Bem legal. E conforme você vai andando, você vai encontrando diversos tipos dessas hortênsias. Olha essa daqui, parece até um buquê ou uma couve-flor. Me diz aqui, isso aqui pra vocês tá mais pra um buquê, uma couve-flor. Isso aqui tá mais pra um brócolis. Mas são lindas.
pra mim, esse aqui é um dos parques que mais valeu a pena. Ali o Caminho das Hortênsias é muito lindo, tem várias outras árvores aqui. Tem laguinho, dá pra alimentar as ovelhas, muito legal aqui. Gostei muito. E pra quem tiver dúvida do clima aqui em Campos do Jordão, ó, estamos em fevereiro, ontem tava uma chuva, de manhã tava um super sol, e olha o tempo agora, como é que já tá fechando. A gente vai até dar uma corridinha pra ver se a gente consegue conhecer o máximo dos parques, porque o legal dos parques é com um dia ensolarado, mas agora já tá fechando, já tá ficando um pouco nublado. E esse é o clima aqui em fevereiro. Em fevereiro a gente tá pertinho do carnaval. Por enquanto a cidade ainda tá bem tranquila. Final de semana a gente notou um pouquinho mais de movimento. Mas ó, se você não gosta da cidade muito agitada, já fica atento, porque a alta temporada aqui geralmente é no inverno. Maio, junho, acho que maio já começa, mas o mais certo é junho, julho, a cidade fica Agosto. bem movimentada. Até agosto, né, amor? Sim. E no Natal também, em dezembro, porque a cidade tem bem essa temática, tem a casa do Papai Noel. Então muitas pessoas buscam vir pra cá também em dezembro, principalmente por conta das férias. Agora a nossa parada pro almoço tá sendo aqui, ó, no Chefe Romário, que eles têm um bufezão livre por R$ 67,90, incluindo sobremesa, comidinha na lenha, e a chuva caiu. Então, bora comer pra esquentar um pouquinho e abastecer aí pra gente seguir pros próximos passeios. Agora sim, ó, estamos abastecidos. Parou a chuva, aqui tá assim, ó, o dia. Chove, para, abre um solzinho, mas o momento de mais auge do sol é de manhã, agora já tá mais nublado. Ó, mas falar pra vocês, a comida aqui é muito boa, né, amor? Gostinho de comida caseira, comida na lenha, o feijão maravilhoso. Então quem tiver aqui pela região, ele fica um pouquinho mais afastado do centrinho de Capivari, mas não é nada tão longe assim também não. Vale a pena, a comida é muito boa e você pode servir quantas vezes quiser. Comidinha caseira, bem gostosa. Acabamos de chegar aqui no Mosteiro de São João, que é um mosteiro de monges beneditinos. A entrada aqui é gratuita e estacionamento também. E aqui tem esse jardim lindo aqui. Se você vier no horário certo, também dá para apreciar os monges fazendo os cânticos, né? E chegamos trazendo a chuva e um pouquinho de frio. Esfriou, viu? Tá um vento aqui, a temperatura deu uma caída já. Inclusive, ó, temos uma curiosidade. Passando aqui pela cidade, tem hora que a gente tá num ponto turístico, depois a gente vai para outro ponto turístico e no primeiro ponto turístico tá chovendo, aí no outro já não tá. Então, depende aí do ponto da cidade que você tá. É claro que se tiver chovendo, uma hora a chuva vai chegar aí na cidade como um todo, mas tem alguns pontos que em algum momento está chovendo e no outro ao mesmo tempo não tá chovendo. E nesse período que a gente tá, a chuva tá bem passageira. Começa, cai aquela chuva forte e depois ela passa, né? Chuva de verão. Mas agora, friozinho, hein? E aqui no Mosteiro de São João, tem vários, como eu falei, né, dá para ouvir os cânticos, mas tem horários específicos. Às 5h45 eles fazem o cântico em latim, e ao meio-dia e às 15 horas eles fazem o cântico em português. De acordo com a moça da lojinha, que é uma freira, né, ela disse que o mais interessante é o de 5h45, que é maior e todo cantado em latim. Estamos aqui no Palácio Boa Vista, que é a residência de inverno do governador do estado de São Paulo. Nunca ouvi falar de que ele veio pra cá de fato, mas oficialmente é, né? A gente acabou de descobrir que na verdade a visitação é guiada, então vamos correr lá pra ver se dá tempo de pegar a senha.
E essa aqui é a única área do Palácio Boa Vista que a gente pode filmar e fotografar, galera. Porque como o governador pode vir para cá, né, para servir de residência, a gente não pode fotografar o espaço interno. E a visitação aqui é gratuita, tanto o estacionamento quanto a entrada. A visitação tem horários específicos e quando você chega você pega uma senha. Cada senha vai num grupo limitado de pessoas em um horário. E a visitação dura em torno de 40 minutos. E finalizamos nossa visita guiada. E conta aí, amor, o que você achou? Eu achei legal, é curioso, né? É engraçado que tudo que remete à política no Brasil lembra mais império e reinado do que um político, né? Tipo, o palácio, né? Já começa pelo nome. Foi construído pelo governador, mas facilmente seria a residência de um rei. É, tudo com muitos... Tem detalhes em ouro, né, amor? Muitos lustres, muitos fluflus. É legal pra quem gosta do estilo clássico, tem uma arquitetura bem característica, né, desse estilo. Olha aqui a fachada, como é. Não sei se a gente... A entrada, né, amor? Ele disse que é uma arquitetura inglesa do século XVI, né? Uhum. Dos palácios. Tem um guia que ele vai conduzindo e vai contando várias curiosidades, até bem solícito ele, né? Sim, a gente vai perguntando as dúvidas, ele vai ali esclarecendo. É um passeio mais cultural, pra quem gosta desse tipo de passeio, acho que vale colocar aí na lista. Ainda mais sendo gratuito, acho que vale você vir aqui viver a experiência. Após o Palácio Boa Vista, fomos até o Parque Itapeva. Se o dia estiver limpo e ensolarado, talvez compense o passeio. Porém, o tempo estava nublado e decidimos que não compensava pagar os R$30 de entrada por pessoa, mais os 20 de estacionamento, só para parar o carro e apreciar o lago. Então partimos para o próximo passeio. Aqui no Prana Park, quando a gente chega, você deixa o carro lá na portaria, aí você pega uma van que te traz aqui para o parque. Um caminhozinho, deve ter dado aí uns 1 quilômetro mais ou menos. E aí eles te deixam aqui na área do restaurante. E a gente já tem acesso ao parque. Aqui onde a gente está um mirante, embaixo tem um arborismo. E ali já tem a tirolesa. E aqui é dividido entre o Prana Park e o Prana Café. São 2 locais diferentes. O estacionamento é o mesmo, mas as entradas são separadas. A entrada custa R$50 por pessoa. Bora começar a explorar o parque, que é bem grande, né? Tem bastante coisa pra gente explorar, mas a gente vai começar aqui na famosa rede suspensa, que tem uma vista bem panorâmica aqui do parque, e a vassoura da bruxa. Bora lá? Aqui o visual é lindíssimo demais, mas quem vê no finalzinho da tarde, assim como a gente, traga um casaco, que vai fazendo frio, tá até subindo um pouquinho de neblina, mas é lindo demais. Tem esse espaço aqui com rede suspensa, então quem não for do time da aventura, fica tranquilo que também tem um cantinho mais sossegado aqui pra gente ficar aqui, ó, só de boa, relaxando e apreciando esse visual lindo demais. E olha quem vai ser o corajoso que vai, Gabriel vai lá na bike. Eu não vou, em minha defesa é que eu vou ficar filmando ele daqui mesmo, pra pegar os melhores ângulos, pra registrar esse momento lindo, entendeu? Não é porque eu tô com medinho, eu só quero registrar. Tranquilo? Balança, mas é maneiro. Deu medo? Qual parte deu mais medo? Deu medo. Deu medo só na ida. Deu pra ver bem ou a neblina tampou? A neblina tampou? Não, deu pra ver. Tampou mais na volta.
corajoso. Tá bom. Eu falando com o Cris, tá? Tá bom? 1, 2, 3, senta. Vai, senta. Bora. Vamos. E depois de tanta aventura, chegamos agora no Prana Café. A gente falou pra vocês, são 2 espaços separados e que o Prana Café é um ambiente mais pra gente relaxar, apreciar aqui o pôr do sol, também tem a área do café. Então, bora lá conhecer com a gente e agora relaxar um pouquinho, depois de tanta aventura. Um ponto super famoso aqui no Prana Café é a mão. É uma mão gigante que você consegue subir ali e fazer umas fotos bem legais. Mas hoje, no momento da nossa visita, infelizmente ela está interditada para manutenção. Mas fica aí de sugestão quando você vier aqui o Prana Café. As imagens ficam bem legais ali. E os atendentes eles estavam informando na entrada que essa atração estava fechada. Então, vocês confirmem com ele quando vocês vierem. E o visual aqui é lindo demais, embora a atração esteja fechada. É um ambiente bem legal aqui na área do café. Porto Sol é lindo. O ambiente aqui é bem legal, bem visual. A gente estava até conversando nos bastidores. Aqui parece que toda a estrutura é bem voltada para o pôr do sol. As atrações aqui, esse coração que eu tô, a mão é bem de frente para onde acontece o pôr do sol, os balanços. É bem legal para você vir ficar curtindo assim um finzinho de tarde. Tem um restaurante ali com cardápio, várias opções. Mas hoje não vamos comer por aqui, porque a gente já tem um outro restaurante para ir que já tinha planejado. Então, bora lá, que tá bem frio. Tá frio aqui, viu? E voltamos para o centrinho do Capivari para ir ao restaurante que havíamos programado. Como chegamos um pouco cedo, paramos na Liege Chocolate para abrir o apetite. Vamos degustações de mais sorvete. Baunilha negra, né, amor? Nunca vimos. E aí? É mais suave? Deixa eu ver. E bem baunilha mesmo. Isso aí, mesmo. Nossa. Mas é engraçado, porque confunde a mente, né? Porque baunilha é branquinho. Achamos o chocolate razoavelmente bom e o sorvete era bem gostoso. E finalmente chegamos no Yakisoba Ninja, um restaurante escondidinho bem no centrinho que nos surpreendeu muito. Esse também dá para... Como era? Vídeo, né? É só limpar a mão. É só limpar a mão. Fazer um pano aqui, vai. Aí. Que legal aqui. Ele dá uma toalha quente pra gente limpar a mão quando a gente chega. Costume japonês, né? A gente não tem muito costume de comer comida japonesa. Não conhece essas coisas. Quanto tempo que tem aqui? 22 anos. 22 anos? E é comida japonesa de verdade? Sim. Que legal. Tradicional, né? Olha, estamos animados para conhecer a comida. Muito Muito obrigada. Caramba, muito engraçado. O dono aqui do Yakisoba Ninja é bem japonês mesmo, né? Ele é japonês de verdade. Não é aquele japonês que tu vai lá no Rio que é um maranhense fazendo sushi, não. Nada contra o maranhense, mas é legal, né? Tu ir no restaurante e ser a pessoa, tipo, do local mesmo fazendo a comida. Aí ele trouxe aquela toalhinha quente pra gente limpar a mão. E aí a gente ia perguntando as coisas, ao invés de responder sim, ele respondia ai, tipo, bem japonês mesmo, muito legal. Vem aqui no Ninja. Ainda tem essa vista aqui. Que foi muito engraçado logo que a gente chegou, porque ele tem bastante sotaque ainda, e eu acho que para entender o português, eu não sei se é tão claro ainda, mas quando a gente fala um pouco rápido. E aí eu perguntei para ele se a gente podia filmar.
e ele achou que a gente tava perguntando se podia fumar aqui. Aí foi engraçado, mas depois ele entendeu o que a gente queria dizer, mas era só a filmagem mesmo. Mas bem legal também que eles têm essa área aqui na varandinha. Com a vista ali, ó, bem pro centrinho. Muito legal aqui. E não é um restaurante que a gente ouviu falar muito. Inclusive, foi uma sugestão do Beto, quando a gente foi lá no restaurante dele ontem. Por isso que a gente gosta muito de conversar com os donos do restaurante, com as pessoas onde a gente passa mesmo, pros locais, que a gente consegue muitas indicações através de vocês. Então, muito legal. Um restaurante aqui que não é tão famoso, tão popular. Tem um público, mas por ser talvez mais escondidinho, você sobe uma escadinha assim, não é tão famoso assim pelos turistas aqui. Então, legal, uma opção de comida japonesa. Tô animada pra experimentar. E meia hora depois conseguimos decidir o que pedir aqui. O cardápio é muito extenso. Tem muita variedade. E a gente ficou na dúvida do que a gente ia pedir. Mas o pessoal aqui é bem atencioso. A garçonete veio aqui ajudar a gente, dar um help. E olha que a gente nem pediu aqueles pratos crus, né? Porque eu e o Gabriel não somos muito fãs. A gente gosta da comida japonesa, mas daqueles pratos, daquelas friturinhas, sabe? Então a gente pediu alguns assim. E, nossa, a gente fez quase que um menu aqui, um mini menu degustação, um pouquinho de cada coisa. A gente até tentou perguntar se eles faziam alguns pratos numa porção menor pra gente pedir ainda mais. Alguns a gente conseguiu, outros não. Então a gente vai ter que fazer sacrifício dos que a gente não conseguiu. A gente comeu um pouquinho mais, mas tá valendo, porque parece ser bom. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu e o Gabriel não somos muito acostumados em restaurante japonês, mas a gente recebeu tantas indicações daqui que a gente tava muito curioso. Aí quando a gente chegou, ele já veio com a toalhinha quente. Aí eu, gente, falar um negócio pra vocês, fiquei perdida. Que eu faço com essa toalha aqui? Aí ele botou na mão, mas ele falou era pra limpar. E a gente tava falando, eu falando a beça aqui, falando dos pratos, que eu cheguei super empolgada. Acabei de sair da tirolesa, gente. Eu tô com energia lá em cima ainda. Ainda tô acalmando. Aí eu peguei a toalha, em vez de ir delicadamente, parecia que era um sabão, uma toalha. Mas aí agora chega um pessoal aqui, que eu acho que é meio japonês também, sabe? Que eu acho que vem bem uma galera assim, nesse estilo. Que aqui é raiz. Aí eu vi a moça, ó, é delicado, ó, já vou ensinar pra vocês. Deixa eu fazer aqui com um papelzinho. Quando vocês forem no restaurante assim, não é isso assim não, entendeu? Você pega, abre, faz um negócio assim. Ela fez assim, ó, delicado. Aí depois ela foi e deu pra mulher na maior delicadeza, assim, com elegância, entendeu? Né? Entendeu? Já aprendi agora. Na próxima eu vou ser chique também, limpando a mão com a toalhinha aqui no restaurante japonês. E outra vantagem também de vir aqui é que os pratos são muito acessíveis. Tem yakisoba pra 62, amor? Era 62. É um preço muito em conta mesmo, muito acessível. Lembrando que estamos em Campos do Jordão, né? Então, eu pedi um chazinho verde aqui, ó. Já que estamos no restaurante japonês, vamos vestir a camisa aqui, né? Provar as paradas do jeito que tem que ser. A gente tá entrando na temática. Caraca, é muito gostoso. Mentira, amor, sério? Mas é doce? Ela falou que não tinha açúcar. Olha aí, eu achando que pra ser bom tem que ter açúcar. Caraca, é muito gostoso. Eu nunca tinha tomado chá verde, é muito gostoso. Sério mesmo? Acabou de chegar a nossa guiosa, meia porção, né? Que a gente pediu pra... Que a gente já vai sair daqui lotado, né? Uhum. Vamos provar, né, amor? Vai dar certo. Eu acredito no seu potencial. Ai, meu Deus. Muito Gostosa? Eita. Muito gostosa. Você vai gostar. É. Olha que legal, eles vão repondo o chá conforme ele vai acabando. Essa chaleirinha aqui. Itadakimasu. Que mandioca é essa que tu falou? É o quê? Que massa? É o quê? Itadakimasu. É tipo bom apetite. Caraca, tá muito gostosa essa guiosa. Pô. Vamos ter que vir mais vezes em Campos do Jordão. Eu devia ter pedido a porção inteira. Sensacional. Muito boa. Opa! Chegou o nosso tempurá. Caraca, uma barriga mesmo. Agora vamos provar o tempurá, né? Tá muito gostoso. Muito gostoso. Acho que é o melhor tempurá que eu já comi. Eu acho que é a melhor guiosa também. Liberdade, você perdeu. Liberdade, o bairro de São Paulo, no caso. A gente vai lá e também adora comer as comidas de lá. Olha o tamanho desse harumaki. É. É uma... Caraca, é muito grande. Ele é grosso. Caraca. Yakisoba na chapa temperou japonês.
Mas molho seco. Com muito molho não é japonês, não. É isso. Molho seco é japonês. Aí sim. Assim que é o certo. Hein? Pode botar. Pode sim. Obrigada. E mais chazinho ali pra mim. Ela falou que viciava, eu viciei em chá verde mesmo. Tô indo embora aqui de Exomanige. Gostamos muito, tava tudo muito gostoso. Tudo isso que a gente comeu deu só R$ 152,90. Comida muito boa, bem servida, muito gostosa. Só ressaltando, em relação a tudo, né, que a gente pediu um pouquinho de cada coisa. Eu brinquei Sim. aqui que foi quase um menu degustação. Em relação a outros restaurantes que a gente já conheceu, foi um valor muito em conta mesmo. Ainda mais aqui pra região que é super turística. E ele é bem na rua turística mesmo, no centrinho mesmo. Até sobrou um pouquinho, estamos levando lá pro hotel, né? Muito bom, venham aqui, conheçam o seu Massuda. Ele falou pra gente que o nome dele é Massuda, mas eu tenho a teoria de que o nome dele era Matsuda e ninguém falava certo, ele desistiu. Mas é só minha teoria. Então venham, conheçam, comam a comida, como a Gabi falou, não sei como ninguém tá falando desse restaurante. O mundo precisa saber dele. E de quebra ainda tem essa vista panorâmica do centrinho. Dá pra acreditar? Esse restaurante é um verdadeiro achado. Bom dia, mais um dia começando aqui por Campos do Jordão. Estamos indo agora pro nosso primeiro passeio do dia. De hoje tá solzão, então acho que vai dar umas imagens bem legais. A gente vai conhecer alguns parques, então bora lá pra ver como é que vai ser, né, amor? Uhum. E agora estamos indo em direção ao Parque Bambuí. E surpresa, gente, surpresinha pra gente. A estrada aqui é de terra, a gente passou por alguns pontos que tá com bastante lama. Quase que não vai, né, amor? A gente passou descendo, quero ver como vai ser subindo. Eita, já fica aí, ó, de alerta de atenção pra vocês. Esse não é um parque pra vocês irem em dias de chuva. Hoje o dia tá sol, mas os últimos dias aqui tem chovido um pouquinho, então provavelmente essa lama é desses dias. Então, atenção aqui na pista e com o carro que você for vir. Chegamos aqui no Parque Bambuí. A entrada tá custando R$50, mas é uma promoção de meia entrada para todos, que pelo que o recepcionista informou pra gente, vai durar só até esse fim de mês de fevereiro, né? Então, infelizmente, se você estiver vendo esse vídeo depois disso, você vai pagar a entrada normal, que é R$100. Aqui no parque tem várias atividades, tem o barco, Maria Fumaça, a gente tá muito animado para fazer. E assim que a gente chega lá no estacionamento, eles direcionam a gente aqui para essa recepção. E é aqui que a gente compra a nossa entrada, que por enquanto a entrada também está incluindo o estacionamento. Mas geralmente é a parte do estacionamento e a entrada. Aí aqui a gente também compra o passeio de Maria Fumaça, que durante a semana ele sai de 1 em 1 hora. E aos finais de semana tem um horário ainda mais variado, se eu não me engano é de 12h30, né, amor? Isso. Então, tem mais opções aí durante o final de semana. Aqui também tem uma lojinha com alguns doces. Então, é um ambiente aqui para você ficar. As bicicletas já são inclusas na entrada, mas tem um tempo limite de utilização de 30 a 40 minutos e depois você tem que retornar para a recepção com elas. Olha, tem umas bem boas, com amortecedor, pneu de mountain bike, freio a disco. Legal. Agora a gente vai lá pro barco a remo, que é feito aqui dentro do laguinho. Hoje ele tá incluso na entrada. Nunca remei um barco antes, só remei caiaque e ele falou que é diferente. Vamos ver como é que eu me saio, né? Você já viu um pato dormindo? Olha lá como é que ele Primeira está. vez que eu vejo. Todos sincronizados na mesma posição. A gente achou até que era de mentira, né, amor? Aquele outro barco tá ali que ele tá em manutenção. Acabei de descobrir aqui dentro, já que você ficar em pé, o barquinho afunda, olha só. É mais difícil que um caiaque, porque é mais pesado. Mas até que é legal. Quase uma meditação ficar aqui remando. Tô aprendendo a manobrar ele ainda. E meio-dia em ponto sai o trem. Só que uns 10 minutinhos antes ele já começa a dar uma aquecida, 11h50. Então quem gosta de fazer aquelas imagens do trem, dando aquele movimento, então aproveita. Uns 10 minutinhos antes, você vai conseguir fazer umas imagens bem legais do trem saindo, enquanto você está do lado de fora. Começamos, ó. Falei? Meio-dia em 1,
Começou meio-dia. Meio-dia 1 já estamos embarcados, andando. E aí, amor, que você tá achando da experiência? É bem devagarinho. Vocês nunca andaram de Maria Fumaça. É bem devagarinho mesmo. Você corre mais rápido. Você caminha mais rápido. Aqui, ó. Você caminha mais rápido. Então é só pela experiência mesmo, pra ser legalzinho e tal, fazer uma filmagem. E esse aqui é legal também, que ele é aberto, então a gente consegue ir apreciando bem a vista aqui do parque, olha. O lago de uma vista um pouco mais alta. É legal, né, amor? Vai ser diferente aqui. E logo que a gente desce do trenzinho, a gente já encontra um restaurante, também tem uma sorveteria e uma cervejaria. A gente decide experimentar o sorvete. Eles falaram que é um sorvete artesanal, aí tem uma geleia cheia dos frufruzinhos, mas bem bonito, ó. Vem um... Qual o nome? Crisales, né? Crisales. Vamos ver se é bom. Fisales, sei lá. Gostoso. Bom mesmo? Diferenciado? Gostoso só. Agora, umas curiosidades importantes sobre o passeio de Maria Fumaça. O percurso é de 400 metros no total e dura em torno de uns 8 minutos. Então, é um passeio super rápido, bem rápido mesmo. A experiência é interessante para quem nunca andou de Maria Fumaça, caso não tenha na sua cidade. Mas se você é uma pessoa que não liga para esse tipo de passeio, ou você já fez alguma vez, talvez não vale tanto a pena para você. O parque é muito bonito, a gente gostou muito da experiência aqui no parque, é bem arborizado, mas o passeio de Maria Fumaça em específico, talvez valha a pena de acordo com o seu caso, com o seu momento de viagem, se você quiser viver a experiência aqui em Campos do Jordão, mas no geral, para quem já andou de Maria Fumaça, talvez não se surpreenda tanto. Logo que ele encerra, ele para de frente para o restaurante. E é basicamente esse o percurso. A gente tem uma vista ali do lago, mas para quem quer conhecer, explorar mais ainda o parque e talvez esteja com um tempo curto, talvez valha a pena pegar uma bicicleta e sair andando por aqui. Eu acho que você vai conseguir aproveitar ainda mais o tempo pelo parque. Conforme a gente vai concluindo a trilha, vão aparecendo várias quedas d'água pelo caminho. Essa daqui, ó, a primeira. Pra refrescar nesse calor, hein? Depois do parque, fomos almoçar no Cangurus, onde eles têm uma promoção de que almoçando ou jantando com eles você ganha meia hora gratuita de boliche. Comemos um parmegiana de frango para 2, que estava bem gostoso, mas se você quiser somente almoçar, é possível encontrar pratos mais em conta em outros restaurantes da região. E se você puder viajar para Campos do Jordão durante a semana, aproveite, porque olha só como tá muito mais vazio do que no final de semana. Hoje é uma segunda-feira e a cidade está bem menos movimentada. Perfeita para você turistar sem enfrentar muitas filas. E a viagem ainda não chegou ao fim. A gente decidiu mudar de hospedagem para também mostrar para vocês uma outra opção e também para a gente ter a experiência de como é ficar um pouquinho mais afastado do centro. A gente agora está numa hospedagem que tem uma vista privilegiada, realmente vista privilegiada é o nome aqui da hospedagem, e é bem um estilo assim de chalé, numa área bem mais longe assim do centro. Não tão longe, porque aqui em Campos do Jordão não é tão grande, né, amor? Eu não acho as coisas longe, não. De carro é tudo bem rapidinho pra fazer. Mas para quem vai fazer os passeios, a gente aconselha mais ficar naqueles hotéis mais próximos mesmo da zona turística. Aqui é mais para você que quer relaxar, dá também para você aproveitar os pontos turísticos, mas a ideia agora no finalzinho de viagem é dar uma relaxada. Então, os passeios do centrinho, né? Isso. Se for aqueles passeios de parque, aqui é mais perto. É verdade. Então, bora lá conhecer com a gente a hospedagem? Ó, vindo para cá, já é a cozinha, então uma proposta para quem quer vir já cozinhar, fazer suas próprias refeições. Aqui tem cozinha completa, ó, com fogão, tem cafeteira, tem airfry, ó, aqui tem todos os utensílios também para quem quiser cozinhar. Tem micro-ondas, geladeira,
Então, cozinha completinha. Para quem não quiser se preocupar em sair para restaurante, então pode aproveitar para cozinhar aqui. Aqui tem uma super mesa. Vindo para cá, temos lareira para esquentar do friozinho. Aqui, gente, esse chalé é bem espaçoso, então tem muitos ambientes. Aqui tem sauna. Ó, sauna com uma super vista dessa, olha. Que lindo. E já tô dando até um spoiler, um piscinão aqui. Esse chalé, acho que o grande diferencial de vários que a gente já ficou... Cuidado aí. É que ele tem uma super piscina, assim, bem na frente com borda infinita. Então, bem legal mesmo o visual. Dá pra você aproveitar aí quando tiver frio e quando tiver calor. A gente vai confirmar, mas eu acho que a piscina, a sauna dá pra tu mergulhar e sair na piscina. É porque a gente chegou ontem de noite, estamos aqui já mostrando pra vocês, ainda não exploramos nada. Vamos descobrindo tudinho junto com vocês. Aí que tem lareira pra esquentar. Eu adoro essas coisas aqui em Campos do Jordão. Esse negócio de ovelha é de ovelha mesmo aqui, não é artificial, não. Eu achei que era artificial. Não. Ó, vindo pra cá, temos hidromassagem pra dar uma esquentadinha de noite. E aqui, a área do quarto, ó. Camona. Cama é bem confortável. Eu não sei onde é que tá. Acho que o controle tá por aqui, né? Mas ela, quando recebeu a gente, acho que tá aqui, ó. Falou que a cama também aquece os lençóis. Então, legal. Pra quando tá bem frio. Tem ar-condicionado também que a gente pode usar pra refrescar e também como aquecedor. Teve a zona aqui. Vamos pro banheiro? Aí depois eu vou pra varanda. Que eu ia passar direto pra varanda. E aqui temos o banheiro. Ó, banheiro bem espaçoso, com 2 lavabos. Aí aqui tem uma ducha. E também vista ali pra área verde, pra natureza. Bem legal. Essa porta aqui sai no jardim. E, vindo pra cá, o grande finale, ó. Um varandão, gente. Com uma vista linda demais. Ó a vista, que linda. Muito linda. E aqui tem a piscina. Que, por enquanto, não é aquecida, né? Ela disse que tá nos planos. Não sabemos pra quando e se vai mesmo. Mas é mais pra aproveitar no verão aí, porque aqui faz frio. E a gente tá bem pertinho do resort da Cacau Show, que ela falou que é ali. Bem legal, a vista aqui. Linda demais. Tem ali fora também, que eu acabei pulando, depois você mostra, amor. Mas tem fireplace, né? Tem churrasqueira ali atrás, então, chalé bem confortável. Se eu não me engano, não, você tem 99% de certeza, mas você confirma aqui na legenda. Aqui só não é permitido crianças e nem pet. Então, é uma proposta aí bem de casal. Eu achei sensacional essa churrasqueira aqui, ó. Churrasqueira braba mesmo. De churrasqueiro profissional. Tão braba que talvez eu nem saiba usar. Mas muito maneiro. Olha, você controla aqui a distância da parada girando. Muito top. E olha que legal como funciona aqui. Pra abrir o blackout. De noite fica escurinho e de dia é tudo automático. Aí a gente já tem essa vista linda demais, ó. Agora vamos aproveitar só pra dar uma relaxada. E ó, uma curiosidade. A hidro daqui é muito forte. A gente nunca tinha ficado num lugar assim com a hidro muito forte. Pra quem gosta de uma massagem mais forte, vai gostar. Diferente. Ó, legal que aqui você pode ficar na hidro e logo de frente tá a TV. A TV, ela rotaciona. Pode ficar de frente pra quem tá na cama e de frente pra quem tá na hidro. Legal. Agora vamos só descansar um pouquinho. Depois de conhecer tantos pontos turísticos aqui. Tá gelada, mas a gente tá aqui, a gente vai aproveitar tudo. Tem que aproveitar, entendeu? Vocês são assim também, quando vocês estão viajando? Aproveita, tá frio, entra na água pra aproveitar a piscina. Mas tá bom, a vista recompensa. Ó, aproveitar e dar uma dica pra vocês. Todas as nossas roupas de banho são da Hype. Então, ó, vocês têm desconto. E as roupas são muito boas, tem uma qualidade legal e um preço bem bacana, com desconto, ó. Melhor ainda. É só quando vocês estiverem finalizando a compra, colocar lá no cupom Achadinhos, que o desconto já é aplicado. Aí vocês podem escolher roupa de banho, roupa de
moda fitness. E o legal é que aqui, mesmo sendo um chalé mais afastado, com mais privacidade, também tem café da manhã incluso. Ó, funciona assim, deixa eu explicar pra vocês. Entre 8 e 9 horas que eles avisam nas instruções, eles trazem uma cesta de café da manhã, com esses itens aqui, ó. Frutinha, pães, alguns frios, suco, café e iogurte. Então, se estiver vindo pra cá, não precisa se preocupar com o café da manhã, que já tá incluso na diária. Ficamos uma diária no chalé e de última hora decidimos ficar mais 2 dias na cidade para aproveitá-la um pouco mais sem gravar e também fugir da muvuca do Carnaval do Rio. Foi difícil encontrar vaga em hospedagens pela região devido ao feriado, porém conseguimos encontrar na pousada Araucária, que fica bem no centrinho e foi super em conta. Pagamos em torno de R$240 pela diária e o café da manhã de lá foi o que mais gostamos dos 3 que provamos em Campos do Jordão. Fomos conhecer o restaurante Quilo Certo, que ouvimos dizer ser um buffet liberado com valor bem justo de somente R$ 42,90. A comida era bem temperada e até que haviam bastante opções de carnes e proteínas. As sobremesas já eram inclusas e, para minha alegria, também tinham frutas. Finalizamos o dia passando na Cacau Show e garantindo a nossa caixa branca. Pô, a loja da Cacau Show fica bem do lado do posto Shell, que é do lado ali da estação do bondinho, é a estação Grande Hotel, e ela tem estacionamento. O segredo entre e vá pro segundo andar. É no segundo andar que fica o outlet das caixas brancas. Chegamos aqui no outlet da Cacau Show, em Campos do Jordão. Olha só, um monte de vela. De 70 tá 35. O pistache de 119,99 tá 59,99. Essa aqui, ó. Eu acho que é o panetone gota de chocolate. Tá 50, de 50 tá 7. Estamos até com medo de comprar esse aqui. Uma dica para quem quer comprar chocolate muito, muito barato aqui em Campos do Jordão, mas serve para outros estados também, só que talvez com não tanta variedade. Ó, aqui na Cacau Show tem aquelas famosas caixas brancas, que são produtos que estão ou muito próximo da validade, ou eles estão em algum pequeno defeito ali de fabricação, um lascadinho, então eles colocam uma caixa branca e vende por um preço muito mais barato. Só que eu nunca tinha visto que com tanta variedade. Aqui tem uma Cacau Show que tem 2 andares. Aí o segundo andar tem um paredão tomado só de caixa branca. Tem muita opção. E aí logo você já vê o preço que era e o preço que você vai pagar e o que é. Muita variedade mesmo. É legal pra você levar pro seu consumo mesmo, não pra presente, porque aí vai ter algum defeitinho, mas muito legal. Ó, a gente escolheu levar essa daqui, da 1000 folhas, que é uma caixa que vem com muito, olha. A gente contou assim por alto, tem umas 7, 6 aqui, e saiu por 65, amor. Isso. Sendo que uma barra dessa só é 25. Olha isso. O tanto que dá pra levar. A gente vai congelar esse chocolate, que a gente não vai comer tudo de uma vez só não. Mas é muito, nossa. A gente achou muita variedade nessa unidade. Porque acho que a gente vai só ter um pãozinho sem graça. Tem muito. Legal. Acabamos de voltar aqui pra pousada e ainda estamos impactados com a caixa branca. Gabi arrumou aqui, ó. Praticamente dá mais de 8 barras. Pelo preço de 3, né? 3, 4. Tem muita barra aqui embaixo, olha. E são pequenos defeitos, tá vendo? Essa aqui veio meio partida assim, mas não é que ninguém mordeu não, tá, gente? É defeito de fábrica, olha isso. A gente adora essas barras aqui, ó, 1000 folhas. No dia seguinte, acordamos cedo e voltamos ao horto florestal para aproveitar o dia por lá. Curtimos as trilhas e cachoeiras do local e finalizamos com um almoço no trailer Dona Chica e um café gourmet diferentão. E chegamos ao fim de mais um destino de viagem. Espero que vocês tenham curtido muito acompanhar a gente aí durante esses dias. Tenham pegado várias dicas aí, ó, de restaurante, de hospedagem. E o melhor é que em breve tem mais viagens. Então continua por aqui, que logo logo tem mais. Um beijo!